Eles esperavam punição, esperavam celas, fome e desprezo. O que encontraram no dia 4 de junho de 1943 mudou a rota da história. O Unteroffizier Hermann Böttcher, veterano do Afrika Korps, desceu a rampa do navio na base naval de Norfolk, Virgínia, cambaleando após 14 dias de travessia. Através da névoa salgada, ele viu a América pela primeira vez, e o que viu contradizia cada palavra da propaganda nazista que o havia alimentado por 3 anos. A base militar não era uma fortaleza escondida, mas sim um frenesi de atividade transparente. Operários brancos e negros trabalhavam lado a lado, uma afronta direta à ideologia racial de Böttcher. Mulheres em macacões operavam guindastes gigantescos. Crianças vendiam jornais nos portões. Ninguém fugia, ninguém parecia ter medo dos uniformes inimigos. O sussurro escapou de seus lábios. Die Spinnen, die Americana. Os americanos são loucos. A escala era esmagadora. Norfolk estendia-se por 4.300 acres, movimentando em uma única manhã uma tonelagem que superava a capacidade semanal de toda a cidade de Hamburgo. Mas não era apenas o tamanho, era a indiferença calculada. Civis circulavam livremente. Vendedores vendiam café e donuts a poucos metros de navios de guerra. Uma banda tocava música alegre em um comício. 2.500 veteranos de Rommel estavam agora em solo americano, parte de um contingente que chegaria a 425 mil. Eles estavam prestes a testemunhar algo mais destrutivo para a mente militar do que qualquer derrota em batalha. Uma nação em guerra que se recusava a agir como tal. Uma sociedade tão segura de seu poder que tratava inimigos mortais com uma normalidade quase insultante. O processamento começou imediatamente. Böttcher, mais tarde, documentaria o momento como a primeira impossibilidade. Eles esperavam as duras regras de uma guerra sem quartel. Em vez disso, o exército americano preparava-se para honrar direitos. Eles esperavam exploração. O que receberam foi um protocolo inconcebível. O primeiro passo seria um choque de humanidade que desafiaria toda a lógica que lhes fora ensinada sobre a guerra. O que se seguiu à chegada em Norfolk foi a negação total de tudo que a doutrina militar alemã ensinava sobre a captura de inimigos. Nossos oficiais nos disseram que seríamos explorados ou simplesmente deixados morrer. A Convenção de Genebra era, para nós, um mero detalhe burocrático, algo a ser usado ou ignorado conforme a necessidade da guerra. Ali, no entanto, a lei internacional era a regra. Oficiais americanos, falando um alemão surpreendentemente fluente, liam as regras da Convenção de Genebra, não como um aviso, mas como uma lista de direitos. Eles perguntavam sobre necessidades dietéticas. A ideia de que uma força militar em guerra se preocuparia com as preferências alimentares de seus inimigos era absurda. A dissonância se aprofundou quando o pessoal da Cruz Vermelha iniciou a distribuição de pacotes. Sargento após sargento, com sobrenomes inequivocamente judeus, explicavam que havia a opção de refeições kosher. Soldados da Wehrmacht riram, alto, pensando que se tratava de uma zombaria cruel, de uma encenação para humilhá-los. Mas não era. O exército americano tinha de fato se preparado para atender às exigências religiosas de seus inimigos, mesmo em tempo de guerra. O setor médico foi o próximo ponto de ruptura na lógica. Prisioneiros alemães feridos receberam o mesmo tratamento que os soldados americanos. Mais chocante, receberam penicilina. Esta era a droga milagrosa, um recurso tão escasso que mal chegava aos hospitais de campanha alemães. O inspetor suíço Guy Matrot confirmaria em seu relatório que o tratamento fornecido aos prisioneiros de guerra alemães iguala ou excede o dado ao pessoal militar americano. A qualidade do cuidado era inacreditável. E a contradição racial, que na Alemanha era uma política de Estado, aqui era apenas rotina. Pessoal médico afro-americano servia em unidades integradas. Em um momento particularmente tenso, um técnico médico negro tirou sangue de oficiais da Wehrmacht para exames de saúde de rotina. Para os alemães, esse contato era legalmente proibido, uma mancha na pureza racial. Para os americanos, era apenas um procedimento militar. A ideologia que sustentava a guerra alemã estava sendo desmantelada, não por bombardeios, mas por uma agulha de rotina. O clímax da incompreensão ocorreu no refeitório.
Fomos levados a um grande salão onde marinheiros americanos já estavam comendo. Inimigos que haviam tentado se matar em batalhas de comboio agora compartilhavam o mesmo espaço. Americanos em uma extremidade, nós na outra, na mesma fila de comida recebendo refeições idênticas e de alta qualidade. O choque não era apenas a proximidade, mas a indiferença americana. Eles não demonstravam ódio nem curiosidade excessiva. Estavam focados em um jogo de beisebol transmitido pelo rádio, como se a presença de 2.500 inimigos capturados fosse um evento perfeitamente normal. Sua falta de interesse era mais desarmante do que qualquer ameaça. Fomos tratados com uma cortesia que não conseguíamos entender ou merecer. Mas essa cortesia era apenas a introdução. Em breve, seríamos colocados em trens de passageiros e atravessaríamos o coração da América, onde a verdadeira escala da força e da liberdade seria exposta sem barreiras. A abundância e a transparência estavam apenas começando. E o que veríamos do lado de fora das janelas do trem desafiaria tudo o que nos fora dito sobre a fraqueza de nosso inimigo. A jornada de trem de 3 dias para o interior dos Estados Unidos foi o próximo ataque à nossa realidade. Na Alemanha, o movimento de prisioneiros era secreto, realizado em vagões de carga, oculto da população. Aqui, fomos colocados em vagões de passageiros, com assentos almofadados, e não houve nenhuma tentativa de nos esconder. O trem parava em estações regulares, e civis se reuniam para nos observar. Não havia hostilidade, apenas curiosidade. Na Union Station, em Washington, D.C., testemunhamos uma cena impensável. A mesma plataforma abrigava famílias americanas se despedindo de seus soldados. Esposas beijavam maridos em público. Adolescentes compartilhavam milkshakes no restaurante da estação. Famílias e inimigos conviviam separados apenas pelas janelas, sob a vigilância de guardas que pareciam mais preocupados em organizar o tráfego do que em nos manter presos. A normalidade da liberdade civil, em tempo de guerra, era um choque profundo. Mas a maior revelação veio da paisagem industrial. Fábricas que deveriam estar camufladas, escondidas sob a paranoia da guerra, exibiam seus nomes em letras gigantescas. Passamos pela fábrica de aeronaves Glenn L. Martin, em Baltimore. Seus estacionamentos, visíveis do trem, estavam cheios de automóveis pessoais dos trabalhadores. Pudemos contar os bombardeiros B-20 e 6 enfileirados para entrega. Nenhuma segurança histérica, nenhuma tentativa de ocultação. A indústria americana operava em plena luz do dia, desarmada de segredos, à vista de seus inimigos. Atravessando a Pensilvânia, o céu noturno brilhava em laranja. Eram os altos fornos das siderúrgicas e das minas de carvão, que operavam em turnos contínuos. A escala era colossal. Vimos as moradias dos trabalhadores, casas individuais com jardins espalhando-se por quilômetros, luzes elétricas acesas em todas as janelas, antenas de rádio brotando de todos os telhados. Esta não era a escassez que nos era prometida pela propaganda. Em Harrisburg, durante uma parada, observamos a troca de turno dos trabalhadores. Homens vestindo sapatos de couro, usando relógios de pulso, dirigindo veículos particulares, carregando lancheiras fartas. Herman Butcher documentou o momento exato em que a abundância casual se tornou um insulto ideológico. Um trabalhador jogou fora uma maçã pela metade e abriu uma fresca. Para nós, que havíamos visto nossos homens lutar por restos no deserto da África, o desperdício de comida por um trabalhador comum era um ato de riqueza inacreditável. Essa abundância era um ataque à nossa moral e à nossa crença na inevitabilidade da vitória. Se você estivesse neste trem, o que você teria sentido ao ver a transparência e a escala da produção americana? Deixe seu comentário abaixo. E se você valoriza histórias que desvendam os bastidores da história, apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho para se inscrever. A viagem terminaria no Texas, mas o verdadeiro choque não era a paisagem. O choque viria na forma de um alojamento que superava o padrão de vida que muitos de nós havíamos conhecido em nossa própria pátria. Chegamos a Camp Hearn, Texas, um complexo aberto em dezembro de 1942, e a infraestrutura por si só foi um golpe. O que nos esperava desafiava toda a nossa compreensão sobre como um prisioneiro de guerra deveria viver.
Os alojamentos eram barracões de madeira equipados com luzes elétricas, não os lampiões a óleo que esperávamos. Havia encanamento interno, vasos sanitários com descarga e aquecedores de água quente em cada edifício. Não dormimos em paletes de palha, mas sim em camas individuais com colchões, lençóis e cobertores. Salas de recreação tinham mesas de ping-pong, instrumentos musicais e bibliotecas. O inspetor suíço Emil Sandstrom, uma voz neutra, registrou que as condições em Camp Hearn excedem não apenas os requisitos da Convenção de Genebra, mas também superam as condições de vida que muitos desses homens conheciam na Alemanha. Como era possível que o inimigo nos oferecesse um padrão de vida superior ao que tínhamos como civis? O tenente-coronel Cecil Stiles, o comandante do campo, dirigiu-se a nós em alemão. Ele não apenas explicou as regras, mas também anunciou algo sem precedentes: a autogovernança. Fomos informados de que, dentro dos limites militares, nós mesmos elegeríamos porta-vozes, organizaríamos atividades e gerenciaríamos nossos próprios horários. Para a mentalidade militar alemã, acostumada à hierarquia rígida, a autogovernança para inimigos parecia ser um sinal de fraqueza americana, ou talvez uma armadilha psicológica. O hospital do campo era outro ponto de incredulidade. Ele possuía equipamentos que faltavam em muitos hospitais civis alemães: máquinas de raios-x, suítes cirúrgicas, cadeiras odontológicas e, crucialmente, penicilina. Quando Georg Gartner, um de nossos prisioneiros, desenvolveu apendicite, ele foi operado em questão de horas por um cirurgião do exército americano, assistido por pessoal médico alemão prisioneiro de guerra. A prioridade dada à saúde de um inimigo era desconcertante. Mas o que realmente abalou o conceito de privação militar foi a cantina. A cantina era uma loja onde podíamos comprar mercadorias com o crédito ganho por trabalho voluntário. Cigarros, chocolate, sabonete, material de escrita, até mesmo instrumentos musicais e materiais de arte. A ideia de que inimigos poderiam fazer compras, escolher confortos que iam além da mera sobrevivência, embaralhava completamente o pensamento militar. A guerra, para nós, era privação total. Para eles, era apenas uma inconveniência. Essa loja de pequenos luxos criou uma necessidade. Precisávamos de crédito, e o crédito vinha do trabalho. O trabalho que faríamos nos exporia à escala da agricultura e da indústria americana, revelando contradições raciais e um poder produtivo que esmagaria a teoria nazista da superioridade. A próxima fase de nossa prisão seria a mais educativa de todas. A necessidade de crédito para a cantina nos levou ao trabalho, e esse trabalho nos levou a uma imersão na verdadeira América, começando pela agricultura. Ganhávamos 80 centavos por dia em crédito, o mesmo pagamento básico de um soldado raso americano. No King Ranch, perto de Kingsville, Texas, encontramos uma escala de produção que desafiava a compreensão europeia. O rancho cobria 825 mil acres, uma área maior que o estado de Rhode Island. Ali, a teoria da superioridade racial nazista desmoronou rapidamente. Trabalhamos lado a lado com vaqueiros mexicano-americanos e peões negros. A mistura de raças era uma rotina de trabalho. Não havia a segregação estrita que esperávamos, nem a ineficiência que a nossa propaganda prometia. O que vimos foi mecanização. Uma única colheitadeira combinada substituía dezenas de trabalhadores. O gado era inspecionado por pequenas aeronaves civis. O capataz nos tratava como funcionários temporários, exigindo produtividade, mas oferecendo dignidade. O choque da produção se estendeu à indústria. Em fábricas de algodão, testemunhamos velocidades de processamento impossíveis para os nossos padrões. A produtividade não vinha da disciplina militar severa, mas do bom tratamento. Pausas regulares, almoços completos e música no rádio. Eles nos deram liberdade para observar a cultura americana, e isso incluía a política. Ficamos chocados ao ouvir fazendeiros americanos criticando abertamente o presidente Roosevelt e as políticas governamentais, sem qualquer medo de serem presos. Lembro-me de um incidente onde um fazendeiro disse a um inspetor do Departamento de Agricultura para ir para o inferno por causa de uma disputa. Ele não sofreu consequências. Para nós, tal desafio à autoridade significaria a morte. Mas o ataque mais constante e sutil à nossa ideologia era o desperdício.
Na fábrica de alumínio Alcoa, para onde fomos designados para a coleta de sucata, vimos mais alumínio ser descartado em um dia do que as nossas fábricas de aviões conseguiam adquirir em uma semana. A própria visão da sucata era um testemunho da capacidade industrial americana. O cabo Friedrich Müller descreveu o que vivenciou nas fábricas de processamento de alimentos, como a Stockley Brothers Cannery, onde frutas perfeitamente comestíveis eram destruídas por falhas cosméticas. Tomates levemente verdes, grãos de milho irregulares. Müller escreveu: "Hoje destruímos centenas de libras de frutas porque não atendiam aos padrões de enlatamento. Frutas que seriam tesouro na Alemanha são lixo aqui." O supervisor americano nos pedia desculpas pelo desperdício, sem entender que ele estava se desculpando por uma abundância que não podíamos sequer imaginar. A escala de seu poder era esmagadora, e a abundância, um insulto à nossa doutrina de escassez. Mas o que realmente desarmaria os prisioneiros não seria a indústria. Seria a gentileza inesperada de seus inimigos no meio do inverno, uma demonstração de humanidade que nenhum de nós jamais esqueceria. A verdadeira ofensiva contra nossa ideologia não veio de tanques ou bombardeios, mas de um feriado. O Natal de 1943 em Camp Hearn foi uma demonstração de humanidade que contradizia tudo o que nos foi ensinado sobre o ódio em tempo de guerra. A pequena cidade de Hearn, com apenas 2.000 habitantes, mobilizou-se para nós. Arrecadaram 4.800 pacotes de presentes individuais. O posto da Legião Americana, composto por veteranos que lutaram contra a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, doou cigarros e equipamentos esportivos aos seus atuais inimigos. A árvore de Natal do campo tinha 9 metros de altura, decorada com luzes elétricas que queimavam continuamente. Uma exibição elétrica que seria impensável, até mesmo em tempos de paz, na Alemanha. A extravagância da energia americana era um espetáculo em si. O clímax emocional veio com a música. O coro da primeira igreja metodista se apresentou, cantando canções natalinas alemãs que aprenderam foneticamente. A diretora do coro, Sra. Sarah Patterson, tinha um filho servindo na Itália. O choque de ver mães americanas, cujos filhos estávamos tentando matar, cantando para nós, inimigos, quebrou a resistência emocional de muitos. Hermann Butcher escreveu que a bondade deles não era fraqueza, mas força, a confiança de vencedores que sabiam que já haviam vencido não apenas a guerra, mas a paz que se seguiria. O banquete foi a prova material dessa confiança. Peru assado, presunto, tortas e cerca de 5.000 calorias por pessoa. Nossas rações diárias na Alemanha, quando disponíveis, eram de 1.200 calorias. A humilhação da abundância era um peso maior do que qualquer punição. No meio dessa generosidade, fomos forçados a confrontar as complexas dinâmicas raciais da América que desafiavam nossa doutrina nazista. Soldados negros do 359º Regimento de Infantaria ocasionalmente serviam na guarda. Nós, produtos da ideologia racial, recebíamos ordens de afro-americanos. Vários de nós solicitamos transferências, pedidos que foram ignorados pela administração do campo. E, no entanto, testemunhamos a contradição total da segregação. Nós, inimigos alemães, podíamos comer nos restaurantes de Hearn que recusavam servir os soldados negros que nos guardavam. Tínhamos mais liberdade social em certos contextos do que cidadãos americanos que eram negros. Ser tratado melhor do que alguns americanos enquanto éramos inimigos desmantelava nossa certeza ideológica. A humanidade era real, o paradoxo racial era gritante, mas a administração americana não deixaria a transformação ao acaso. Eles tinham um plano secreto, um laboratório de ideias pronto para nos expor aos livros e debates que poderiam ter nos custado a vida em casa. O próximo ataque seria puramente intelectual. No início de 1944, a administração americana iniciou o ataque final, não com armas, mas com o conhecimento. A divisão de projetos especiais estabeleceu operações educacionais sofisticadas em Camp Hearn, disfarçadas de educação voluntária. Era, na verdade, um laboratório de democracia. A Biblioteca do Campo, que começou com 500 volumes, cresceu para mais de 5.000. O programa Livros para Prisioneiros
Forneceu textos subversivos para a nossa ideologia. Estavam disponíveis obras de autores alemães banidos pelos nazistas. A Montanha Mágica, de Thomas Mann, e Nada de Novo no Fronte Ocidental, de Erich Maria Remarque. Um prisioneiro de guerra alemão podia ler ali, abertamente, livros cuja posse na Alemanha nazista significaria a morte. 13 universidades americanas forneceram cursos por correspondência, e 340 prisioneiros de guerra alemães se matricularam em História Americana, Inglês e Ciências Agrícolas. O Jornal do Campo, Der Spiegel, O Espelho, evoluiu de uma plataforma de propaganda para discussões abertas sobre democracia. O programa não era cego. Documentos revelam uma triagem psicológica sutil. Éramos categorizados: antinazistas, 10%, não políticos, 75%, e nazistas ardentes, 15%. Os antinazistas, identificados por suas escolhas de leitura e conversas, recebiam privilégios e eram promovidos a editores e moderadores, cultivando intencionalmente sua influência sobre a maioria não política. O Major Maxwell McKnight, oficial executivo, registrou que a taxa de transformação excede as expectativas. Cerca de 60% dos prisioneiros não políticos mostravam um movimento mensurável em direção a ideais democráticos. O golpe mais profundo na mente militar alemã foi a transparência da informação. Tínhamos acesso irrestrito a jornais americanos que criticavam o esforço de guerra, revelavam problemas de produção e discutiam falhas estratégicas. O rádio apresentava comentários críticos à liderança militar. Comediantes zombavam de generais e políticos. Congressistas debatiam publicamente as apropriações militares, com opiniões divergentes transmitidas nacionalmente. A eleição presidencial de 1944 parecia o cúmulo da loucura. O presidente Roosevelt enfrentava um sério desafio de Thomas Dewey durante a guerra. Republicanos criticavam a gestão do conflito e os jornais publicavam as opiniões da oposição, zombando do comandante em chefe. Para nós, isso parecia um suicídio democrático. Mas o esforço de guerra não apenas continuava, ele se fortalecia. Essa demonstração da força da democracia através da discórdia desafiou fundamentalmente todas as nossas suposições autoritárias. Vimos a democracia sobreviver ao caos, mas o verdadeiro teste da transformação viria quando tivéssemos que retornar para um lar devastado. O que faríamos com essa nova visão? Os relatórios da Cruz Vermelha Internacional confirmaram o que testemunhamos. Os campos de prisioneiros de guerra americanos consistentemente superavam os requisitos da Convenção de Genebra. O inspetor Emil Sandstrom observou que a distinção era filosófica. Os americanos tratam os prisioneiros como pessoas temporariamente deslocadas em vez de inimigos. Em Camp Hearn, recebíamos de 3.300 a 3.800 calorias diárias, muito acima das 2.000 exigidas. O espaço vital por homem era 40 pés quadrados, contra os 27 exigidos pelo tratado. Quando a Alemanha finalmente colapsou, na primavera de 1945, as autoridades americanas não planejaram apenas a repatriação. Elas iniciaram um programa de preparação para a reconstrução de uma Alemanha democrática. Isso era incompreensível. Cursos de administração civil foram oferecidos para nos preparar para gerenciar cidades destruídas. Treinamentos agrícolas enfatizavam como alimentar populações famintas. O escopo dessa preparação era vasto. Em maio de 1945, 31.000 prisioneiros de guerra estavam matriculados em treinamento vocacional, 18.000 estudando inglês. Os futuros conceitos do Plano Marshall de ajuda maciça para a reconstrução foram explicados a nós antes do anúncio público. Essa generosidade do vencedor para com o vencido destruiu os últimos vestígios da ideologia nazista sobre a luta racial e a sobrevivência do mais forte. Os números provam o sucesso da transformação. Dos 425.000 prisioneiros de guerra alemães nos Estados Unidos, apenas 54 fugas foram bem-sucedidas por mais de 30 dias. A participação em trabalho voluntário alcançou 87%. As pesquisas pós-guerra são mais reveladoras. 74% dos prisioneiros de guerra retornados tinham visões favoráveis da democracia americana. 38%
expressaram o desejo de emigrar para a América. Mais de 5.000 ex-prisioneiros de guerra emigraram legalmente nos anos 50 e 92% deles se tornaram cidadãos no prazo elegível. A influência desses homens na reconstrução da Alemanha Ocidental foi crucial. 48 se tornaram membros do Bundestag, o parlamento alemão, e centenas ocuparam cargos de liderança local. Eles trouxeram métodos e valores. Hermann Böttcher, que sussurrou "Os americanos são loucos" em Norfolk, emigrou e se tornou cidadão, trabalhando como engenheiro nos Estados Unidos. Georg Gärtner, que fugiu em 1945, viveu 40 anos na América ilegalmente, casou-se e teve filhos, tornando-se americano muito antes de se render em 1985. Hans-Georg von Studnitz, ex-prisioneiro de guerra e industrial, resumiu a experiência. Voltamos da América com mais do que memórias. Trouxemos conhecimento de como a democracia funciona, como os mercados livres operam, como povos diversos cooperam. Vimos o futuro e sabíamos que funcionava. A América não conquistou sua maior vitória nos campos de batalha, mas nos campos de prisioneiros, onde inimigos se tornaram defensores. Eles vieram esperando inimigos, encontraram espelhos do que poderiam se tornar, e essa revelação mudou a trajetória de nações. A transformação não foi alcançada por propaganda, mas por realidade. Se você ficou chocado com a história de Böttcher e Gärtner e com o laboratório de democracia que foi Camp Hearn, eu te convido a deixar seu comentário abaixo. Qual foi o fato mais inacreditável para você? Lembre-se também de curtir e se inscrever, para que mais pessoas conheçam essa história. A demonstração de humanidade se provou mais forte do que a doutrinação totalitária.